Olá, e sejam todos muito bem-vindos a mais uma conversa de guarda-chuvas. Este guarda-chuva que nos abriga para termos conversas sinceras, encorajadoras e úteis. Tudo bem com você, Fran? E tudo bem, tudo ótimo. Nossa, faz um tempinho que a gente não grava, hein? Tava com saudades desses nossos bate-papos. Faz mesmo, né? Eu também estava com saudade, espero que o pessoal aí do outro lado também. E falando nisso, eu gostaria muito de agradecer a quem está nos acompanhando nesses vídeos, comentando, trazendo os feedbacks para nós. Ontem eu conversei com uma pessoa que ela falou uma coisa que eu achei super legal. Ela falou assim: Joyce, eu estou assistindo todos os vídeos de vocês, eu estou fazendo uns Ontiflix, que ela coloca a playlist. Adorei o nome! Eu também, eu falei, ai, demais, eu preciso contar isso aí pro pessoal. Então, gente, pode fazer Zonetflix, tá? Coloca lá as playlists, vai fazendo suas atividades, né? A gente que cuida de casa e tal, põe lá, vai lavar uma louça, fazer uma comida, ou até mesmo trabalhando, pode até surgir insights aí enquanto tá ouvindo a gente. E mandar esses insights e esses comentários nos ajudam com outros temas, né? Às vezes surge uma dúvida do que a gente quer falar, porque afinal, né? Falar não é o problema, mas o que priorizar aqui pode ser. Então, trazer essas sugestões e os insights que vêm acontecendo já ajuda a gente com conteúdo. Com Muito certeza. legal, né? É verdade o que você falou, Fran, até porque a gente faz isso aqui para vocês. Então, se vocês derem o tema, é bem legal, né? A gente já vai estar conversando diretamente sobre o que vocês querem saber. E falando em tema, o nosso tema de hoje são pessoas tóxicas, como nos livrar delas. Será que dá? Boa pergunta essa para a gente refletir. Eu acho que essa pessoa do Zontiflix não é nada tóxica, muito pelo contrário, né? Super agregadora com esse insight, adorei, eu estou muito feliz com o Zontiflix. Vou usar ele para gente aí nos próximos temas e nas próximas séries, muito bom. Joyce, o que são pessoas tóxicas, na sua opinião aí? Eu acho que antes da gente começar qualquer conversa é muito importante sempre conceituar, né? Porque existe ao longo da história e da vida, as coisas elas vão tomando outras interpretações até que, de repente, todo mundo é pessoa tóxica, né? Às vezes, até o cachorrinho que você tem em casa, ele vira tóxico para você. Então, pessoas tóxicas, são aquelas pessoas que geralmente têm um comportamento ou uma característica que afetam a sua vida de forma negativa. E pode ser qualquer pessoa, pode ser um amigo, pode ser colega de trabalho, um chefe, parentes, irmãos, até mesmo papai e a mamãe, o que é bem difícil de lidar, né? E como que a gente sabe que uma pessoa é tóxica? Ela tem algumas características, como pessoas muito arrogantes, arrogantes ao ponto de serem intimidadoras. Também tem os vitimistas, né? Eles montam todo um cenário para te comover de alguma forma emocionalmente, para que você faça o que eles querem que seja feito. Então, geralmente são pessoas que te colocam uma culpa que por vezes você não tem. Outra característica podem ser pessoas muito controladoras, pessoas invejosas que às vezes elas depreciam as suas conquistas para que elas sejam melhores do que você, né? Também tem os mentirosos crônicos, que sem dúvida aí é uma grande toxicidade para gente. Pessoas muito negativas, né, que nunca nada tá bom, você vai contar alguma coisa, você quer ter um bate-papo ali mais elevado, nossa, a pessoa super te coloca para baixo, ela fala muito mal dela mesma, né, no sentido de se depreciar, e acaba depreciando você junto, né? E pessoas fofoqueiras também, a gente pode colocar elas nessa caixinha das tóxicas, porque fofoca não leva a nada, né? Vamos combinar. E aí, Você Fran, sabe, identificou alguém? Joyce? Não, várias pessoas vão passando, né?
E você sabe que quando a gente combinou de falar sobre esse tema, eu fiquei pensando numa coisa. Pessoas que adquirem isso que você acabou de explicar como algo permanente. Então, assim, na maior parte do tempo elas estão desse jeito. Uhum. Mas o que eu queria colocar antes até da gente falar de como fazer, né? Porque quando a gente consegue, se em algum momento a gente reconhece alguém que é muito próximo, que a gente não consegue se afastar, porque o primeiro pensamento que vem é, eu identifico e já dei meu passo aqui para trás, né? Devagarinho a gente vai afastando, porque não é legal ter essa convivência, porque vai te minando de alguma forma, né? Mas pode ser que realmente, quando tem ali um vínculo ou uma relação que não é possível fazer isso, como se cuidar. Mas o que eu queria até trazer aqui para ouvir sua opinião é que existem situações onde as pessoas é, se tornam tóxicas, assim, por um período, eu quero dizer. Então, inevitável falar da pandemia, mas muita gente nesse período da pandemia se viu num baixo astral, por alguns motivos até que a gente já falou aqui. Então, é aquele período que a pessoa não está conseguindo se equilibrar, não é? A gente pode dizer que se ela se colocou ali naquele momento, a gente pode dizer que ela está tóxica por um período e daqui a pouco vai passar? O que você acha? Fran, eu acho assim, talvez gere polêmica, mas eu penso que uma situação que a gente viveu como a pandemia, ela é uma situação que ela revela o que você já tem aí dentro. A gente teve espaço para mostrar isso. Então, teve pessoas que tiveram espaço para fazer muita coisa boa, para melhorar suas relações, melhorar a relação dentro de casa, a relação com filhos, fazer coisas produtivas e benéficas para elas mesmas, retomar alguns hábitos que não estavam mais dando tempo, e por sua vez tiveram aquelas pessoas que se transformaram em pessoas tóxicas, que aí veio aquela negatividade, aquela depressão, aquele fim de mundo, e nada tá bom, e eu sou a vítima da sociedade. Só que isso aí já estava dentro dela. Eu vejo que a pandemia foi um momento em que isso só veio à tona. E poderia vir à tona em qualquer outro momento. Isso que eu ia comentar, porque a gente vive situações adversas na nossa vida, e a pandemia é porque no final é um extremo, né? Mas a gente vive situações de contrariedade, de alguma coisa ruim que acaba acontecendo e que às vezes gera um desequilíbrio, e isso faz a gente cair numa vibração mais baixa de pensamentos, de vontades, e aí pode ser que nesse momento de desequilíbrio você também esteja sendo tóxico e não está nem se dando conta. Por isso que eu trouxe um pouquinho dessa pimenta e não, a intenção não é polemizar, mas é talvez sugerir a reflexão de que tem aquelas que se colocam nessa condição, dessas características que a gente aí acabou comentando, mas tem momentos que a pessoa caiu e não, às vezes, não está se dando conta de que está agindo de uma maneira tóxica para alguém. Então, talvez, quando a gente vai falar de como cuidar disso tudo, é cuidar de você convivendo com alguém assim e de talvez você falando, puxa, será que não estou me sentindo legal, ando reclamando um monte, será que eu estou sugando a energia do pessoal que está à minha volta? Acho que vale a pena, né, também colocar esse ponto de vista. Ah, sem dúvida, né? Porque eu acho que o que dá o tempero das boas relações é justamente
é esse olhar, né? O que é bom para mim e o que é bom para o outro, e encontrar esse equilíbrio. Porque quando a gente também olha só o que é bom para mim, então se fulano me faz mal, eu só me afasto e ponto, e eu também não observo se por acaso o meu comportamento pode estar influenciando alguém de forma negativa, você começa a ter ali um autocentrismo, né? Você só se preocupa com você, é só do seu jeito, e com certeza isso não é bacana para as relações. Então, de É fato, verdade. bem importante observar assim, né? E a gente tem essa questão, né? Sempre é o outro que de fora do externo que me prejudica, mas é a via de mão dupla, né? Eu também posso, eu afeto o outro, assim como o outro me afeta, eu também afeto outras pessoas. Um Você excelente ponto. sabe que você está falando isso e você me perguntou se vem alguém na minha cabeça. Antes de vir uma pessoa ou outra na cabeça, me veio um grande ensinamento da minha mãe, que era assim: não conta para ninguém suas coisas. Não conta. Você vai fazer a gente fazer algo, não vamos falar até dar certo. E eu lembro disso quando eu era pequena. Meu, a coisa mais gostosa do mundo é você contar uma coisa boa que vai acontecer. E aí, de pequena, você já aprende isso. E eu demorei para entender, Joyce. Eu confesso que eu levei um tempo. Eu falava, mas por que eu não posso contar? O mais legal é contar para todo mundo saber. Não, não conta, por quê? E a minha mãe tentava explicar esse negócio da energia, de sugar, de vibração e todas as crenças que fazem parte desse tema, mas isso ficou muito gravado. E a hora que você falou, eu lembrei, eu falei, caramba, tem um ensinamento da mãe lá de pequena, né? Então, muitas vezes a gente acaba já tendo essas dicas assim e nem sabe direito como encaixar. E aí, quando a gente vai vivendo e vai se conhecendo e vai entendendo aí o ser humano, a gente vai tomando consciência disso, né? Me fala uma coisa, quais são as características que mais te incomodam? Nas pessoas tóxicas, Sim. olha, eu acho que para mim é a negatividade. Eu tenho muita dificuldade de conversar com pessoas negativas. Chega uma hora que o assunto não flui, e assim, porque não vai rolar. Você sabe que você vai trazer algo e a pessoa vai colocar aquele negócio lá para baixo. E tem pessoas até que você quer fazer um elogio, né? Porque de fato é um elogio sincero. Você elogia, o seu cabelo tá bonito hoje, nossa, que blusa linda. E a pessoa, ela se deprecia. Assim, você fica até sem jeito, sabe? Ai, meu Deus, o que eu falo agora para essa pessoa? Então, pessoas negativas, eu acho que é uma das características que mais pega para mim. Você tem alguma aí que pega um pouco mais? Para mim, eu sinto um pouco quando eu começo a escutar aquela coisa da vítima, sabe? Uhum. Que, tipo, aquela sofrência eterna, assim, e aí eu não sei, eu sinto tanto que a gente é que pode fazer, acho até faz parte aí das nossas dicas, que é a gente que tem que sair dessa. E aí, às vezes, eu escuto a pessoa falando, né, aquela tragédia, toda a tragédia do universo acontece com aquela pessoa, e às vezes aconteceu algo com você, que você comenta, aí a pessoa ainda tem uma coisa muito mais trágica, e não sai daquilo, e fica ali sofrendo, e você dá uma dica, dá duas. Aí eu penso assim, que, lógico, eu sei que é o momento da pessoa, como a gente estava falando, mas aí eu falo, não dá, não vou conseguir, porque a pessoa realmente quer ficar lá no fundinho do poço. Não é, Então, e trava a comunicação, não é? Então, gente, ó, sim, as dicas surgindo aqui, ó, você percebe que as comunicações não fluem? Veja se já você tem não coisa tem errada, alguma né? característica aí. Né? Jogou Tipo, a cordinha e a pessoa não quer pegar. aquele Daqui a famoso, se pouco. você não identificou nenhum amigo assim, esse amigo pode ser você.
E eu acho que uma coisa bem importante da gente comentar também, Fran, é que às vezes a gente tem períodos, sim, né? Tem períodos que você tá melhor de humor na vida, vamos dizer assim. Tem períodos que às vezes acontece alguma coisa, acontece perdas, doenças, e você fica para baixo mesmo, né? E tudo bem, faz parte. O comportamento que a gente conversa bastante aqui sobre a questão de ser tóxico é quando isso é constante, né? É constante e todas as relações são complicadas. Porque às vezes você pode ter problema de relação com uma pessoa, com outra pessoa. Inclusive tem até aquela questão, né? Ah, mas o santo não bate, então quer dizer que a pessoa é tóxica? Não necessariamente, né? Existem essas questões energéticas também, né? E eu acredito muito que quando o santo não bate, como a gente diz, tem algo a mais ali por trás, tem algo invisível. Geralmente, né, a gente analisa muito dentro da psicoterapia, que aquela pessoa, ela mostra algo que mexe com você, né? É algo ali que é seu e que fica muito em evidência nessa outra pessoa. Por exemplo, pessoas que são mais tímidas geralmente não gostam de pessoas que falam muito, que falam alto, que se comunicam muito bem. Porque elas veem naquela pessoa, de alguma forma, algo que elas gostariam de ser, ou uma característica que elas gostariam de ter. Então, aí meio que cria um rancinho, sabe? Tipo, ah, mas fulano fala com todo mundo, fulano fala muito alto, nossa, chega aqui e dá bom dia para Deus e o mundo, fala até com poste. Então, é essa observação também, né? Que eu acho que é bacana, a gente sempre está fazendo essas autoanálises, né? Por que é que o outro me incomoda tanto? Até mesmo nas pessoas tóxicas. Será que realmente é essa toxicidade ou será que o outro tem algo que está me afetando porque isso refere-se a mim e não necessariamente a ele? Mas eu acho que você deu uma dica bem bacana, porque assim, se a comunicação foi diminuindo, se você não consegue ter uma continuidade, ou até complementando, se você começa a se relacionar com essa pessoa, uma conversa, ou tá ali, às vezes, fazendo um trabalho, porque a gente pode estar no ambiente profissional, e você vai ficando cada vez mais baixo astral, assim, vai sentindo. É curioso porque tem momentos que dá até para sentir a tua energia ali indo embora mesmo. Você vai ficando cansado, você vai ficando chateado. Então, até a conversa não fluir, mas também a sua sensação no corpo, que você vai ficando assim para baixo mesmo. E aí é um sintoma de que, peraí, não tá bom para você. Houve a toxicidade. Hoje nós estamos bem com essa palavra. É trava-língua. Não é verdade? Essa questão vai contaminando de algum jeito e aí você vai ficando para baixo. Então, se percebeu isso, fica atenta. E aí a gente pode dar algumas dicas mesmo de como se blindar, né? Eu gosto muito, até já falei isso para você, eu gosto muito de se eu sinto que não está fluindo bem, eu já logo coloco a minha capa invisível de proteção. Porque é como se mentalmente eu já me concentrasse a manter uma distância energética da pessoa. Tem gente que não gosta muito dessa palavra, mas acho que vai entender. Não é uma coisa espiritual, é uma coisa de você se manter no eixo, de você se manter firme. Se você começa a entrar muito naquela energia do outro, que nem no caso da vítima que eu comentei, se eu percebo que a pessoa está ali, você deu uma dica, ela contou um problema maior ainda, você fez um comentário de alguém que resolveu, ela, quer dizer, vai te consumindo aquilo. Então, eu já coloco uma capa de proteção que eu falo, bom, essa pessoa, ela não está querendo receber essas dicas e eu não vou passar isso, eu vou me proteger aqui, já fixo a minha mente para ficar bem e equilibrada nessa relação, nesse convívio que eu tenho que ter. Então, eu já começaria até dando essa dica aí para o pessoal.
E você, o que você costuma fazer? Antes de eu contar, eu fiquei muito curiosa. Como é que coloca uma capa de proteção invisível? Conta pra gente. Ah, é você mentalizar esse gesto de se vestir com essa capa. Sabe Harry Potter, a É capa igual, é isso que eu invisível? pensei naquela que ele põe assim. Pode parecer engraçado, mas ele vira um símbolo, na verdade. Então, você poderia usar um escudo, você poderia usar lá qualquer outra ferramenta que você queira. Eu gosto da capa porque tem justamente esse símbolo da cabeça até os pés e que, de alguma maneira, você está se protegendo daquela coisa que está baixando a sua vibração de pensamento, de ânimo. Então, é um símbolo onde mentalmente eu visto isso. No meu caso, funciona assim. Então, faz isso aí, depois você me conta. Excelente. Mais uma ferramenta aqui para minha caixinha de proteção. Ah lá, gente, só dicas. Bom, da minha parte, o que eu percebo assim que funciona muito bem, e eu testo e recomendo é que, quando possível, a gente pode sim se afastar dessas pessoas tóxicas. Mas às vezes não é possível, como num ambiente de trabalho ou mesmo dentro de casa, né? Principalmente quando a gente percebe que os nossos pais, de alguma forma, têm esse comportamento tóxico e você mora com eles, né? Não tem o que fazer. Então, eu acho O assim que chefe, né? o chefe também não tem como, né? É lógico, você pode trocar de emprego, sem dúvida, né? Mas até isso acontecer, né? Exatamente, até isso acontecer, você vai ter que lidar com essa situação. E uma coisa que eu acho importante é assim, ter a consciência de que você não muda o outro, né? A pessoa é tóxica, você não vai chegar lá e falar, então eu vou dar um jeito nessa pessoa, eu vou ajudar, porque às vezes a gente tem essa mania, né? Ai, deixa eu salvar o mundo. Não, você não muda o outro. Então, o que que você faz já que você não muda o outro e você não pode mudar de ambiente, você não pode trocar o chefe do dia para a noite, não pode trocar de paz? Proteja você mesmo. Cuide de você. Cuide das suas energias, da sua saúde mental, da sua saúde emocional, porque só quando você cuida de você, você consegue começar a criar um ambiente interno para que as coisas que estão fora não te atinjam ou te atinjam assim muito pouco. Quando elas chegarem até você, você vai conseguir ler aquela informação de uma maneira diferente, e lidar com ela. Ou seja, que vai te afetar muito menos, né? E pensar também, por quê? Por que que isso me incomoda tanto? Por que que essa característica dessa pessoa mexe tanto comigo? Porque, assim, na verdade, as coisas são sobre nós, né? A leitura do mundo, ela é nossa. Não é porque você vê a cena de um jeito que ela é 100% aquilo. Aquela é a sua leitura, né? Tanto que a gente vê cenas, citando ainda o exemplo da quarentena, como as pessoas reagiram de forma diferente. É a leitura de mundo. E essa leitura de mundo vem a partir do que eu tenho dentro de mim. Como que eu trabalho essa minha consciência, a minha energia mental, a minha energia emocional. E isso meio que se torna a sua linguagem de ver as situações, o mundo e ver o outro, né? Eu quero fazer um comentário aí, porque você falou disso e me lembrei, na verdade veio aqui a ideia dos noticiários. Eu nem lembro se a gente já fez esse comentário, mas assim, tem as pessoas que ficam mergulhadas nas notícias ruins. E desculpa se você estiver assistindo e você estiver nesse modelo, mas né, fica a dica aí. Porque assim, a gente vê pelas notícias, pelos noticiários, pelas redes sociais, que tem pessoas que estão mergulhadas naquilo e aí elas não estão se cuidando para se proteger. E aí elas vão entrando naquilo e quando vê, já ficou com essa contaminação e aí vai se tornar provavelmente tóxico para alguém.
eu não sei se você já pegou casos, eu peguei alguns, de você começar uma conversa normal, assim, de ou às vezes pedindo alguma coisa, ou abrindo ali um papo para saber como a pessoa tá, e a pessoa parece que tá, tipo, muito mal. Aí você fala, você ficou doente? Não, não fiquei, mas é isso, é aquilo, é o número. Quer dizer, às vezes está longe da pessoa, mas ela foi se contaminando com essas informações externas e não cuidou disso. Né? Às vezes fica triste porque o outro está passando ali uma notícia e isso vai gerando uma bola de neve também, né? Quando você comentou, eu acabei lembrando disso, porque a gente fazer o exercício de ter a dose para as coisas, então eu preciso ouvir noticiário o dia inteiro, eu posso ouvir uma vez por dia, eu posso ouvir uma vez por semana, eu preciso ler todos os posts de xingamento que tem na internet, ou eu posso dar aquela bloqueada, ocultar a visualização. Isso já é uma dica também, né, Joyce, para ir tirando da frente essas coisas, certo? Sem dúvida, e a gente não pode esquecer que as palavras, elas têm vibração. E então, quanto eu estou conectada com boas vibrações ou más vibrações? Noticiários de coisas ruins, de assassinato, de assalto, de morte. Isso é muito pesado, isso vem muito carregado de vibração negativa. E o quanto você está conectado com isso? Né? Então, sem dúvidas, é uma escolha. E é uma escolha sua e é uma escolha diária. Se não, me arrisco a dizer até que é uma escolha, a cada segundo você está escolhendo o que é que você permite entrar dentro do seu templo, que é o quê? É você, é seu corpo. O que você permite que chegue até você? E aí, a partir disso, eu me lembro de outra coisa, que semelhante atrai semelhante. Nós somos ímãs. Ou seja, eu vou atrair aquilo que está na minha frequência. Então, se eu julgo que eu estou rodeado de pessoas tóxicas, como é que eu estou vibrando? Como é que eu estou atraindo essas pessoas para a minha vida? Como é que eu estou permitindo que elas façam parte, que elas me afetem? Então, você entende assim que é muito da nossa autorresponsabilidade também? O outro é tóxico? Ok, mas e eu? Por que essa pessoa chega até mim? Aí você pode falar, mas você está no ambiente de trabalho, não tem como. Será? Né? Assim, ou será que não tem como eu sublimar essa minha energia, eu melhorar essa minha vibração, me conectar com coisas mais elevadas, para que a relação entre eu e essa outra pessoa também melhore? Porque o mundo, ele acontece também no invisível. Às vezes as pessoas falam. Você sabe que você falou isso, eu lembrei daquela questão do bom dia. Que você está num... Eu já vivi isso lá atrás e acho que talvez todo mundo, né, muitos aí viveram. Você chega num lugar e ninguém fala bom dia. E aí você fala e depois de um tempo você para de falar porque ninguém falou. Então é meio que essa coisa de ir se adequando. Mas se você manter, e eu já fiz esse exercício de ir lá um por um, cumprimentar, bom dia, dedicar mesmo aquele bom dia para aquelas pessoas do ambiente que eu estava, e como aquilo de alguma maneira fez mudar o ambiente, as pessoas ficaram, o clima muda, então às vezes a gente fala, ai, mas é um bom dia, ué, mas começa pelo bom dia, não é? Eu realmente estou dedicando, e aí você saiu daquela, então tem as duas situações, quando ninguém fala, não vou falar também, e tem aquela situação do eu vou dedicar para você, e aí a pessoa se impacta e consegue muitas vezes sair daquele vibração 1 e para vibração 2, 3. Então, você me falou e já lembrei disso também. E isso é muito interessante, porque aí você consegue ver como que nós afetamos o meio. Né? Então, como uma atitude boa que você faz, por menor que ela seja, né? Porque vamos combinar que um bom dia é uma coisa tão simples, né? Não custa nada. Sim. E afeta tão positivamente a vida das outras pessoas,
que, né, você muda um ambiente com um bom hábito. Você começa a ser exemplo para essas pessoas e você traz uma outra carga energética para aquele ambiente, para aquelas pessoas, e você as afeta também, né? Então, eu acho assim que a gente precisa olhar muito para essa nossa autorresponsabilidade com a gente e não esquecer que nós somos coautores dessa vida. Né? E a partir do momento que, nesse exemplo que você deu, que você chega no ambiente, você começa a dar bom dia e você transforma aquele ambiente, você tem essa capacidade, esse poder. Então, por que a gente não começar a usar isso de uma forma boa, dentro da nossa casa, dentro do ambiente de trabalho? Né? Vamos ter essa responsabilidade de transformar de uma forma positiva todos os ambientes que a gente frequenta. Algumas pessoas serão impactadas com isso, outras não. Mas tudo bem, né? Olha que positivo que você já fez, né? Já deu ali um passinho a mais e beneficiou tantas pessoas. Né? Então, essa também Eu é uma acho que dica. você colocou isso, e eu acho que você colocou uma coisa que é muito legal. Quando a gente começa a se autorresponsabilizar pelas nossas ações e começa a focar, se concentrar em fazer o nosso melhor, não importa se a gente vai afetar uma, duas ou todo mundo, isso não tem tanta importância, porque a gente vai estar concentrada primeiro no que a gente está passando. E aí o outro, né, se vir com a gente numa relação mais saudável, numa harmonização aí, a responsabilidade é do outro, a gente não é responsável pelo outro. Então, eu queria fazer mais esse flash aqui, porque parece tudo muito simples, mas veja como é um efeito que vai reverberando e vai aumentando. Então, não, se eu tiver num ambiente de 10 pessoas e eu conseguir que uma fique ali no alto astral, show de bola, não importa, porque eu, em primeiro lugar, já vou estar muito bem e vou a ponto até de estar observando tudo isso, porque quando a gente vai se protegendo e vai se conhecendo e vai conseguindo diferenciar tudo isso, mais firme e estável a gente fica. Aí a gente consegue até perceber tudo isso, certo? Então, sem dúvida. Como isso vai multiplicando. Exatamente. A gente fala que é jogar pedrinha no rio, né? Que vai formando aquelas ondinhas, ondinhas. E com certeza eu acho que é bem nessa linha. Você tem que fazer primeiro por você, para que você fique bem. As outras pessoas vão ser afetadas por consequência. E se por acaso elas não forem, você, dentro daquele ambiente, você está bem e você não está sendo afetado. É como se você tivesse realmente esse campo de proteção, que a pessoa pode chegar mais mal-humorada do mundo, mais fofoqueira, mais vitimista, que isso não vai te afetar. Você vai continuar bem, você vai seguir a sua vida numa boa, fazendo as coisas que você gosta, convivendo com quem você gosta ali, né, tendo as suas boas relações e sabendo lidar com essas pessoas ao ponto delas não influenciarem na sua vida. Isso aí. Tem gente que pode estar observando tudo isso na sua vida ou algumas dessas coisas que a gente falou. É lógico que existem técnicas que ajudam, ferramentas que ajudam quando a gente sozinho não consegue se proteger. Então, tem a questão da radiestesia da radiônica, tem a terapia do som, isso a gente fala porque a gente sabe que às vezes a pessoa entra num momento que ela não consegue ir sozinha. Então, aí procurar, lógico, uma ação, uma ferramenta externa que pode sim contribuir para dar aquela equilibrada e aí retomar. Acho que isso também é legal falar, porque não estou conseguindo me sentir melhor, né? Estou fazendo lá, usei a capa, estou usando autoconhecimento, mas eu não estou conseguindo me sentir melhor. Você pode estar precisando de um apoio. Isso é normal e faz bem, né? Então, acho que vale a pena também colocar isso. Aliás, sabe o que eu faço quando acaba um dia que eu não fico tão bacana?
eu uso sabonete da limpeza energética também. Então, depois da capa, ainda usa, ó, sabonete, vai visualizando o seu corpo ficar limpinho de qualquer baixo astral, de qualquer tristeza. E muitas vezes funciona também. Ah, com certeza. Excelente a dica do sabonete, Fran. E sabonete é o sabonete normal, né? A gente só mentaliza. Tá bom. Senão o pessoal vai sair procurando aí sabonete de... A gente podia desenvolver, não, brincadeira. Vamos patentear. Gente, porque a gente fala muito de visualização, de respiração, nada mais é do que isso. Mas para não ficar com o pensamento todo perdido, vamos visualizar em algo que se torna um objeto, um símbolo para nos apoiar. Então, sabonete. Depois você me avisa se você gostou desse sabonete, que cheirinho tinha o seu. Ah, já vou tomar banho com esse sabonete hoje. Gostei. E, bom, e a dica básica, né, pegando o gancho do que a Fran falou, é procure ajuda. Se você vê que tá difícil, tá encralacrado ali, procure ajuda. Se for a nossa ajuda, a gente vai ficar muito contente de estar com vocês, de caminhar juntos aí em alguma dificuldade que vocês estejam tendo. Temos várias técnicas, temos muito carinho para cuidar de vocês e poder acompanhar a evolução e a melhora. Ok? É isso por hoje, né, Fran? Acho que falamos bastante sobre o tema e muito obrigada. Foi bom refletir sobre isso. Vou pensar mais e vou lembrar vou até falar com a minha mãe que eu lembrei se ela não assistir, né? Mas que eu lembrei dessa dica lá desde pequena. Acho que agora que eu consegui fazer o encaixe de tudo legal, né? Fez sentido, né? Então tá bom, muito obrigada, viu, Joyce? Obrigada a você que ficou com a gente até agora. Se tiver qualquer dúvida, se não concordar com o que a gente falou, se quiser saber mais, entre em contato, deixa nos comentários e curte, compartilha, faz todas essas coisas aí, que vocês sabem melhor do que nós. E é isso aí, pessoal. Até o próximo. Beijo. Tchau.